Esse é o último. É? Desculpe. Eu só queria avisar que, às vezes, eu falo bastante com aquele mesmo slide, tá bom? Quando for para mudar, eu aviso, tá bom? Tá bom, tranquilo. Então, meus queridos companheiros, muito boa noite a todos. Eu tenho muito prazer em falar com vocês, embora à distância, mas estamos juntos, né? Mesmo à distância. Então, nós vamos conversar hoje sobre essa pergunta que o Mestre Jesus nos faz: que queres que eu te faça? E se nós buscarmos os ensinos de Jesus registrados nos evangelhos, nos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos verificar que Jesus nunca falou para alguém assim: eu te curei, eu te salvei. Mas ele fala: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Então, a todos que pediam a ele, pediam ajuda, pediam socorro, né? Ele sempre perguntava: o que queres que eu te faça? E quando um cego chega até Jesus e faz essa pergunta, e chega para ele, ele também pergunta ao cego: o que queres que eu te faça? E a gente fica pensando: mas, olhe bem, se eu estou com um problema de audição, e eu chego para Jesus e peço a cura, né? Como a leitura preparatória nos falou, e quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça, não é lógico que seja eu ficar boa da minha audição? Mas acontece que a gente vai vendo na vida que nem todos os cegos querem enxergar. E nem todos aqueles que fazem uma pergunta querem uma resposta. A experiência da vida vai mostrando para nós que pouquíssimos são os cegos que querem se curar. Porque nós não estamos tratando da cegueira física. Nós estamos tratando da cegueira espiritual. E nem todos querem ficar bons da cegueira espiritual. E Jesus é o guia de nossas almas, e ele nos conhece assim com profundidade. E às vezes, quando nós, em pensamento, né, nos abrimos o nosso coração para Jesus: Senhor, o Senhor está vendo a minha situação, o Senhor está vendo as minhas dificuldades, as minhas limitações. E lá dentro, no íntimo do nosso ser, nós também escutamos, nós também sentimos Jesus fazer essa pergunta para nós: o que queres que eu te faça? Por que me procuras? E aí, se nós realmente desejamos a cura do espírito, né? A paz, a serenidade, nós precisamos agir como o cego de Jericó. Pode colocar, Iraldo. O cego de Jericó, que está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, deu uma resposta satisfatória para Jesus, uma resposta certa para Jesus. Vamos passar. Então, nós vamos conversar sobre essa passagem do encontro do cego de Jericó com o Mestre Jesus. E foram para Jericó. Olhe bem, a Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino,
ela descreve essas constantes andanças de Jesus, e várias vezes Jesus ia para essa cidade de Jericó. Jericó era muito agradável, né? E era uma cidade assim de comércio, era uma cidade agrícola, e era também passagem obrigatória de quem vinha da Galiléia e ia para Jerusalém, precisava passar por Jericó. E era uma cidade assim muito movimentada, era um centro comercial muito ativo, era uma alfândega, né? Daquele tempo. E ali se encontravam muitos negociantes, cambistas, peregrinos, vinham muitas caravanas, passavam ali em Jericó para fazerem seus comércios, suas compras, suas vendas e tal. Então, Jericó tinha uma economia pujante, e como ele era rota para Jerusalém, as pessoas passavam ali e continuavam o caminho, principalmente Jesus. Ele estava passando por Jericó, mas ele estava caminhando para Jerusalém, que era uma cidade tranquila, serena, a cidade das sinagogas, a cidade dos templos, né? E Jesus, ele não se deixava levar por aquele burburinho todo, ele não foi ali para comprar nada, ele passava por ali, né? Entrava e saía, sem se deixar contaminar por coisas materiais. E aí nós vamos fazer uma comparação de Jericó com os dias de hoje. Hoje, por exemplo, no mundo moderno, nós também estamos aqui como Jericó, repleto de desequilíbrios, de interesses puramente materiais. Olha se nós não vivemos assim também. Olha se atualmente nós estamos numa Jericó, né? Nós estamos cheios de egoísmo, despreparo espiritual, nós estamos cheios de orgulho, voltados para acumular, né? Bens passageiros. Então, mas nós estamos caminhando para Jerusalém, também estamos caminhando. Olha só, no início de noite, num domingo, nós estamos aqui conversando sobre os ensinos do Mestre Jesus. E isso nós também já estamos caminhando para a cidade de Jerusalém, né? Para a calmaria dos templos, do cuidado espiritual, nós estamos também caminhando para Jerusalém. Mas nos fala Amélia Rodrigues, e agora em outro livro, chamado Pelos Caminhos de Jesus, ela fala que Jericó recebia Jesus com grande entusiasmo. Era como se aquela terra, né, ressequida por aquele sol escaldante, recebesse um orvalho, né, se refrescasse com a chegada de Jesus àquela cidade. Dava uma sensação assim, que com a chegada de Jesus, empurrasse o calor asfixiante para longe. Era essa sensação que as pessoas sentiam quando Jesus passava por ali. E aí ela explica por que isso. Porque ele, o Mestre Jesus, se fazia a juventude rica de esperanças, e os seus seguidores a velhice das paixões. Olha a diferença. Ele revestia-se de saúde, e os necessitados que estavam ali envergavam doenças e vícios. Ele envolvia-se de luz, nos fala Amélia Rodrigues, enquanto os que o cercavam debatiam-se em trevas. Não deixava de ser um paradoxo estranho, porque ele, com todo esse sentimento que envolvia a cidade, ele não ia negociar coisas da matéria, né? Ele ia ali para levar os seus ensinamentos para aquelas pessoas, para que aquelas pessoas pudessem sair um pouco mais da materialidade, né? Um pouco mais, despertarem para o espírito, para o valor do espírito. Então, vamos lá. Quando ele saía de Jericó, ele entrava e saía, né?
Não, ainda é lá, Heraldo. Ainda é lá. Pode retornar? Ah, tá, já retornou. Quando ele saía de Jericó, ele entra e sai sem ser atingido ali pelo material. E isso nós podemos também fazer, cada um de nós, né? Porque nós podemos ser possuidores de tudo, de todos os bens, não é condenável, mas nós não podemos nos deixar ser possuídos por esses bens, em depressão da nossa espiritualidade. Então, há entre possuidor e possuído uma diferença. A palavra possuidor tem um R no final, e esse R chama-se redenção. Então, nós podemos usar tudo, mas não podemos deixar que os bens que nós temos, em vez de só administrarmos e fazermos, né, o uso e fruto, aquilo nos prenda de tal forma que nós não consigamos trabalhar o nosso íntimo e a nossa espiritualidade. Quantas vezes nós não conseguimos sair de Jericó, sair desses bens, dessa materialidade, não é? Que são os nossos bens, nossos compromissos sociais, o status na sociedade que a gente ocupa, aquele lugar de destaque na sociedade, não nos deixa sair da materialidade. O orgulho, a vaidade, tudo isso nos impede de sairmos do material e vivermos ainda hoje a espiritualidade eterna. A doutrina espírita, ela nos fala sobre a reforma íntima, né? A mudança do homem velho, o mergulho interior que a gente precisa fazer, a reflexão que a gente precisa fazer, como nós estamos apegados aos nossos bens, não é só os bens, não, as pessoas também, nós nos apegamos também às pessoas. E Kardec fala para o espírita, né, que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar as suas más tendências, as suas imperfeições e pela sua transformação moral. Então, agora sim, então eles saíam de Jericó. Pode passar, Irão. Juntamente com discípulos e numerosa multidão. Olha só que coisa interessante, Jesus sempre trabalhava em equipe. Ele estava sempre junto com alguém. Né? Equipe, trabalhar em equipe, em ajuda mútua, é um passo para a nossa evolução. Porque Deus auxilia os homens através dos homens. Então, quando nós trabalhamos juntos, né, é um ajudando o outro, é a união, é a fraternidade, é o amor ao próximo. Esse foi o exemplo de Jesus. Ele estava sempre junto com alguns de seus discípulos, né? E numerosa multidão. Então, essa multidão, se referindo a pessoas, nós também podemos fazer uma leitura da multidão dos nossos erros, dos nossos enganos, multidão de ilusões, né, das pessoas que seguiam Jesus, e nós hoje ainda, que nós também queremos seguir Jesus através dos seus ensinamentos, mas também ainda carregamos uma multidão de erros e de enganos e de ilusões. Porém, quando nós aceitamos o jugo leve e o fardo suave de Jesus, nós vamos abrandando os nossos erros, né? Eles vão sendo substituídos por acertos, mesmo que vagarosamente, mas vão sim. Quando nós esquecemos um pouco de nós mesmos, para aliviar a dor do próximo,
para sermos úteis, para doarmos o nosso tempo, doarmos a nossa atenção, as nossas orações. Estamos num tempo de pandemia que temos tantas oportunidades de orar como nunca nós tivemos, né? Momentos de oração, necessidades de orações nós estamos vivenciando hoje em favor de alguém que a gente nem conhece. Então, nós estamos saindo de Jericó e estamos nos espiritualizando. Porque, como diz Jesus, né, o amor cobre a multidão de pecados. Olha a multidão aí significando erros, mazelas, pecados, né? Pecados no sentido de imperfeições, de erros. Vamos lá. Vamos lá, Heraldo. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu. Havia em Jericó um cego que era um conhecido mendigo, né? Ele mendicava, ele pedia esmolas na rua. E ele, então, era filho de Timeu, era conhecido muito na cidade. E ele estava assentado à beira do caminho. Olha só, gente, a posição de estar assentado, porque cada palavra, né, na mensagem de Jesus, cada palavra, cada ponto, cada vírgula, tem um valor extraordinário de ensinamento. Então, o Bartimeu estava assentado à beira do caminho, sentado, né? Estava sentado. Mas ele estava sentado e essa ação de estar sentado, ela significa paralisação. Quando a gente senta, a gente para, né? A gente para um pouco, né? E de acomodação. Mas olha bem, ele já estava à beira do caminho, então ele já estava saindo de Jericó. Ele não estava lá no burburinho. Ele já estava à beira do caminho que se dirigia a Jerusalém. Olha só, olha o lugar que ele estava, o significado desse lugar, que ele estava sentado, aguardando Jesus passar. Coitado, ele vivia assim, sem esperança nenhuma, né? Era uma dor crucial por essa situação de mendicância e também dos longos anos que ele passara sem enxergar. Então, isso vai fazendo com que ele fosse uma pessoa já muito desencantada da vida, né? Uma pessoa que sofria muito e já não tinha mais nenhum ideal, nenhum objetivo na vida, era só aquilo mesmo, ficar ali sentado, mendicando, né? Mas, naquele dia, ele ouviu dizer que Jesus vinha na cidade de Jericó. E aí, tudo mudou para ele com essa notícia. Deixou ele mais excitado, mais esperançado, mais expectante, né? Do encontro que ele poderia ter com Jesus. Olha que ele se assentou à beira do caminho, ele sabia que Jesus ia passar por lá. E a esperança dele era enorme, desse encontro com Jesus, né? E então, aí eu fui buscar um livro chamado Celeiro de Bênçãos, de Joana de Ângeles. E ela fala que nesse ponto desse diálogo com Jesus e o cego, valiosas advertências tem para todos nós aí. Né? Porque, como eu falei, cada palavra, cada ação, cada sentimento exposto é uma imensidade de ensinamento para nós. E aí ela fala sobre que a doutrina espírita nos fala da lei de causa e efeito, né? Também chamada de ação e reação. E ela diz que o acaso não existe. Para cada efeito, tem uma causa originária lá para trás, né? Se não é nessa vida, é em outra. E para cada reação, existe também uma ação correlata. Muito bem, então,
ela nos fala nesse ponto daí da cegueira espiritual, que a cegueira espiritual pode ser explicada desse jeito aqui. Muito interessante. É no livro Celeiro de Bênçãos. Aí Joana fala o seguinte: hoje, o ignorante, ela divide em 4 grupos. O ignorante, o débil mental, aquele que tem a inteligência limitada, hoje. Aí ela diz, na sombra em que se debatem, estão expungindo, estão, digamos, entre aspas, apagando, melhorando o mau uso que fez do conhecimento. Hoje ele não tem condições de usar seu conhecimento anterior por fazer mau uso. Hoje ele está com este efeito e a causa é anterior, é o mau uso. O segundo grupo, ela fala dos enfermos, as criaturas que vivem na agonia, né? Vivem doentes. Tem pessoas que já nascem doentes, né? A vida inteira doentes. Então, ela fala que essas pessoas estão reparando os seus órgãos, o seu organismo, que a sua imprevidência destroçou, seja pelos vícios, pelos excessos, pelas drogas, pelo suicídio. E isso atingiu o seu próprio perispírito, que é a forma da forma física. E hoje a forma física encontra-se adoecida. O outro grupo são os analfabetos, que ela fala que na limitação do aprendizado, ele está refletindo também a má utilização da cultura e do saber. Usou o saber e a cultura para o mal, e hoje ele vem um analfabeto. Ele passa, né, por essa encarnação sendo um analfabeto. E o último grupo, ela fala o padecente da miséria econômica, aquele paupérrimo, digamos, aquele miserável que nada tem. Então, ela fala que essas criaturas, esse padecente da miséria econômica, exercita o equilíbrio como decorrência do mau uso da riqueza que não soube administrar. Mas, porém, nos diz Joana, que esses 4 grupos que ela apresenta são limitados desta ou daquela ordem, diz ela, não sabem quando erram, porque não foi nessa vida agora atual, não é no agora que eles erraram, né? Agora são só as consequências, foram em outras encarnações. Então, hoje há um esquecimento, eles não sabem o que aconteceu, mas só sabem que estão vivenciando dessa maneira. E ela diz que essas pessoas transitam em compreensível cegueira pela Terra, graças à situação em que se encontram. Porém, não estão abandonados. Essas pessoas desses 4 grupos, que estão sob a lei de ação e reação, ou sob a lei de causa e efeito, elas recebem maior dose de entendimento, melhores recursos para a recuperação e mais amplo ensejo de equilíbrio da pátria espiritual. Elas são ajudadas, porque isso não é um castigo, mas é uma oportunidade gerada por Deus, né, para que aqueles filhos possam, através da lei de ação e reação, se redimirem, né, de seus erros, de suas imperfeições. Então, isso não é um castigo. Então, a espiritualidade ajuda de perto essas criaturas. Agora vem o entretanto. Entretanto, os que conhecem os regulamentos do dever, quando dispõem da cultura, da fé e da razão. Gente, qualquer semelhança
Não é pura coincidência. Veja se não somos nós hoje. Nós. Nós não estamos naquele grupo. Nós estamos nesse grupo agora, que Joana de Ângeles nos fala. Aqueles que estão informados sobre o estatuto da imortalidade. Nós. Os que usam o verbo, a palavra, para orientar, seja escrevendo, seja falando. Olha, grande responsabilidade. Os que são veículos dos desencarnados, os médiuns, os sensitivos, e todos os aquinhoados com a notícia do Evangelho. Nós, né? Então, ela fala, esses não poderá se permitir enganos ou dissipações, desgovernos morais, porque nós conhecemos, nós sabemos porque estamos aqui, sabemos para que viemos. Ela fala, não se permite desgastes orgânicos que contaminem a saúde física e a harmonia espiritual, os excessos que vão constituir males para o nosso físico. Porque tais criaturas se encontram dotadas da responsabilidade, que representa um patrimônio valiosíssimo para cada um de nós, perante Deus, perante as comunidades em que nós vivemos. Às vezes as nossas responsabilidades estão só na coletividade familiar, às vezes já se amplia para coletividades profissional, para coletividades religiosas, para coletividades com a pátria, né? Então, vai aumentando cada vez mais esse benefício que nós recebemos da espiritualidade ao encarnarmos desse modo, com esse conhecimento que ela descreve. Aí a gente lembra que Jesus falou, né? A quem mais é dado, mais será cobrado. E os que veem, os que têm olhos de ver, não têm justificativas quando erram, nos diz Joana de Ângeles. Quando erram, quando tropeçam e quando caem. Do que aqueles outros que ela relaciona, que ignoram os ensinamentos do Mestre Jesus, são os que ainda não fruem da visão espiritual, não é? Então, por isso ela fala que há muitos cegos espirituais na Terra, porque não querem ver. Por isso que falamos lá na frente, nem todos os cegos querem ver. Nem todos que perguntam querem respostas. Por quê? Porque muitos são esses cegos que não querem ver, os cegos espirituais da Terra, que não lhe convém enxergar, para que não mude a tônica de vida que vem tendo, né? E essa tônica de vida não dura para sempre, né? Nós temos que dar conta dos compromissos que assumimos, todos nós, independente de religião que estejamos ou que não tenhamos religião nenhuma, mas reencarnou, tem responsabilidade. Então, necessário se faz, diz Joana, terminando essa fala, que nós nos despertemos, né, em definitivo, porque o pior cego, a pior cegueira, diz ela, é daquele que não quer enxergar. Vamos lá, Heraldo, por favor. E ouvindo que era Jesus, ele está lá, assentado na beira do caminho, já quase saindo de Jericó. Ouvindo que era Jesus que se aproximava, o Nazareno, Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar,
o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, o Bartimeu, tanta amargura e tanto sofrimento, ele foi buscar lá dentro do íntimo, né? Aquele fiapo de fé que constituiu um estímulo. Não, é agora, eu tenho que ser curado por Jesus, eu tenho que falar com Jesus, né? Então, ele grita, ele fala ali, né? E também ele era cego, mas ele percebia, né, tudo o que acontecia ao seu redor. Então, ele percebe. A gente, quando tem alguma dificuldade, a gente também aprende mais a ouvir, né? Parece que outras funções do organismo se ampliam. E quando a gente também está doente, com alguma dificuldade, que nós pedimos ajuda, é um ato de humildade para cada um de nós. Então, nesse momento, o cego, ele busca essa ajuda, ele grita, né? Ele quer que Jesus o atenda, converse com ele. Então, ele diz: tem compaixão de mim. Pode mudar, Heraldo, por favor. E muitos o repreendiam com aqueles gritos para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que coisa interessante. Ao invés de provocar compaixão nas pessoas, de ver aquele irmão, coitado, tão deficiente, um mendigo, né? Vivia de esmolas, uma situação tão deprimente para o ser humano, mas não, ficavam brigando com ele, repreenderam ele. Tenha compostura, você está atrapalhando o mestre, fique quieto. E aí, ele cada vez gritava mais. E assim a gente vai lembrar que a mudança íntima de cada um também atrapalha as pessoas. Quando uma pessoa se conscientiza, né, de banir de si aquele homem velho, aquelas ações errôneas da vida, e quer seguir um caminho melhor, quer fazer o caminho do bem para si próprio, né? A sociedade reprime, chama de beato, chama de louco, chama de visionário. E aquele não é mais companhia, não, virou um beato, virou um louco. Por quê? Porque a pessoa, né, sentiu aquela necessidade da mudança, né, de tirar de si aqueles maus comportamentos que vinha tendo, né, uma mudança interior, né? E a própria família. Às vezes a família está tão acostumada a considerar normal o que a sociedade aprova, que quando, muitas vezes, um filho consegue ir para uma religião, seja ela qual for, às vezes o filho está tão perdido, né, nesse universo social, quando ele consegue ir para uma religião, seja ela qual for, mas que ajude ele a despertar para o bem, a família muitas vezes não aceita, porque acha que o filho ficou doido, né? Enlouqueceu. Bem, mas olha, se a gente olhar um pouco melhor, nós também somos repressores, gente. Nós também. Nós também, às vezes, criticamos, nós espíritas, também às vezes criticamos a crença alheia. Às vezes os nossos irmãos gritam aleluia em altos brados, fazem oração em altos brados. E nós também criticamos, nós também repreendemos, nós também achamos que isso não está certo. Porque vocês já repararam que nós espíritas temos uma intimidade com Jesus? Jesus é nosso irmão, é nosso mestre.
Jesus é nosso amigo, companheiro constante em toda a nossa caminhada. Não é assim que a gente trata Jesus, gente? Não é assim que a gente vai fazer uma prece? A gente abre o coração para Jesus, conversa com Jesus, não é? Então, muitas vezes, quando a gente vê o outro fazendo diferente, como no caso de Bartimeu, gritando, 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 a gente também é repressor. Também é repressor. Vamos lá o que aconteceu com esses gritos de Bartimeu. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que aconteceu? Passa aí, Heraldo, por favor. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Olha como mudou, né? Mudou a paisagem emocional, porque Jesus ouviu os rogos de Bartimeu e mandou, e parou e mandou que alguém o chamasse. Porque quando a gente clama com fé, seja alto ou seja baixo, não importa, seja em pensamento, Jesus ouve. E nós nos voltamos para ele. Jesus nos chama de acordo, aí, ó, chamai-o. Jesus nos chama também de acordo com o merecimento de cada um. Naquele momento de reflexão interior que nós estamos nos encontrando, Jesus nos chama para perto dele. Chamai-o, olha que interessante, ele usou pessoas para ajudar outras pessoas. Porque Jesus podia ele mesmo chamar, né? Chegar próximo e chamar. Mas ele pediu, mandou, né? Imperativo, mando, né? Chamai-o. Então, não as pessoas que foram ajudar, que foram lá chamar o cego, não eram as mesmas pessoas que o repreenderam. Não eram as mesmas pessoas. E quando elas vão lá e falam, e chamam, e falam com ele, Jesus está usando de intermediários. Intermediários entre o cego e Jesus. Olha só, quantas vezes nós todos podemos ser esse intermediário que vai ajudar alguém, né? Intermediando com a ajuda que Jesus vai dar. E aí, falam para ele, né? Levanta-te, ele te chama. O levantar, lembra-se que ele estava sentado? O levantar, o ato de levantar, é a ação substituindo a inércia. Ele estava inerte, assentado. E ele agora levanta-se, levanta-te, ele te chama. Então, é essa inércia que às vezes nós ficamos por grande parte da nossa vida. Ideia fixa no erro é uma inércia. Fazer-se de vítima. A gente é sempre vítima, o outro que é o culpado. Viver de remorsos. Isso é ação de inércia. Isso não é ação, isso é inércia. Então, naquele momento, ele vai levantar, né? Levanta-te, ele te chama. Pode colocar, Heraldo. Como que ele levantou? Ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto. Ele não levantou assim, como quem não queria levantar, como quem queria continuar assentado. Não, ele levantou de um salto e foi ter com Jesus.
A mendicância, naquele tempo, as autoridades romanas, elas davam permissão para se pedir esmola, a pessoa tinha que usar uma capa. Era como se fosse uma carteirinha de mendigo, né? Então, para ele poder pedir esmolas, ele tinha que usar essa capa. Aí, quando as pessoas foram lá e disseram para ele, levanta-te, ele te chama, ele dá um salto, ele levanta e ele lança de si aquela capa. Olha, aquela capa, olha a fé desse cego. Aquela capa era o sustento dele, era a permissão que ele tinha de pedir esmolas para viver, né? Então, naquele momento que esses irmãos dizem para ele que Jesus o chama, ele lança fora a capa. Olha que movimento maravilhoso. Ele lança a capa e vai ter com ele. E essa capa, esse ato de lançar a capa, significa para nós, nesse aprendizado dessa passagem, o despojamento do material em busca do espiritual, gente. Por quê? Aquilo era o bem material dele, aquela capa, para ele poder mendigar, né? Mas ele joga fora em busca do espiritual, que era o chamado de Jesus para ele naquele momento. Quer dizer, ele deixa para trás, né, as imperfeições, os apegos materiais que nós temos. Quais são esses apegos nossos? Nossos vícios, hábitos arraigados. A gente não pede esmolas, graças a Deus, mas nós temos vícios, são capas. Nós temos hábitos arraigados, egoísmo, orgulho, casa. Às vezes, não posso, porque eu tenho que limpar a minha casa, tenho que faxinar a minha casa, tenho que isso, tenho que cuidar da minha família. Nunca eu acho tempo para poder sair, cuidar do outro, né? Todo tipo de excesso, desculpas para não buscar a evolução espiritual, o se achar despreparado para o trabalho. Às vezes a pessoa tem um convite para um trabalho, a resposta é: não estou preparado, nunca está preparado, não vai estar nunca, porque ninguém está preparado, mas tem boa vontade, vai e aprende, não é isso? Então, viver colocando capas, né? São necessárias, às vezes, várias encarnações para a gente poder chegar a essa condição de Bartimeu, de lançar de si a capa. E olhe bem, ele levantou-se, já falei, né, de um salto, ele tomou a iniciativa, arregaçou as mangas, tipo assim, né, vai ser agora. E no Evangelho, nós temos alguns irmãos, alguns companheiros, que também levantaram de um salto, como Paulo de Tarso, a mudança brusca de Paulo de Tarso, levantou de um salto. Zaqueu, outra mudança brusca. Maria Madalena mudou de vida completamente depois do encontro com Jesus. E o Bartimeu. Mas nós também temos outros companheiros que nos mostram o Evangelho, né, como aprendizado para todos nós, que deixaram para depois, como Públio Lentulus, o nosso Emmanuel hoje, né, mentor espiritual da nossa doutrina, também fora convidado lá, quando ele era Públio Lentulus, convidado pelo mestre para segui-lo, mas ele deixou para depois. O moço rico, lembram-se do moço rico que Jesus convidou? Dê tudo, se desfaça da sua riqueza e me siga. E o moço rico não conseguiu, porque estava apegado, estava sendo possuído pelos bens materiais que tinha. Então, nós certamente, gente, nós também fomos convidados por Jesus em encarnações passadas. Também não aceitamos, porque ainda estamos aqui hoje, nesse mundo de provas e expiações,
Então, certamente, nós também deixamos para depois esse levantar. Não foi um levantar com um salto, foi um levantar e está sendo um levantar ainda de muita dor e muita dificuldade. E aí, nós vamos lembrar as capas que nós usamos, que vocês podem estar pensando, eu não uso capa nenhuma. Mas as capas, elas têm nomes, né? Por exemplo, a ociosidade. Está lá na rede, debaixo de uma árvore fresquinha. Aquele ditado, sombra e água fresca, né? Se encapa, sabe de quê? De enfermidade. Não posso fazer nada. Estou aqui, mas estou cheia de dor, estou assim, estou assado. Mas o que quer mesmo é ficar na ociosidade. É a capa. Vaidade. Nada, eu não sou vaidosa. Eu sou asseada e higiênica. Olha a nossa capa. Ciúme. Um ciúme horrível que chega até ao homicídio. Não, é zelo. Usa a capa do zelo. Queixa. Se queixa de tudo, só que se queixa baixinho, fala baixinho. Usa a capa da humildade. Mas se queixa da vida desde a hora que levanta até a hora que dorme. O que mais? Nós temos a gula. A capa é o bom apetite. Não, que guloso. Eu tenho um bom apetite. O álcool, fumo, tóxico. Preciso de autoafirmação no meu grupo? Ou é uma compensação psicológica? Não estou bem da minha psique, preciso usar alguma coisa para compensar? Capas. Fanatismo religioso esconde a fé debaixo dessa capa. E, por fim, uma pessoa tirana, ditadora, né? Não, usa a capa do disciplinador, do educador. Então, nós usamos capas no nosso dia a dia, gente. E sem tirar essas capas, sem esforço e sem renúncia, não se chega até Jesus. Como Bartimeu chegou? Fica-se à beira do caminho. O Espírito de Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala: espíritas, amai-vos e instruí-vos. E aí ele foi ter com Jesus, né? Jogou a capa fora, se desligou do material em prol da busca espiritual, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É o bom combate, né? Segundo Paulo de Tarso, né? Que é enfrentar os problemas de frente. Ele vai ser ouvido por Jesus, ele agora tinha coragem, ele agora tinha fé, ele agora não precisava mais daquela capa, né? Então, ele tinha coragem, tinha ânimo, fé para caminhar para a perfeição. Lá no Evangelho, os Espíritos falam que isso é coragem moral. Coragem moral é começar a amar primeiro a si próprio. Porque ele era um desesperado, um desenganado, um sem objetivo na vida. Mas agora, nesse salto que ele foi ter com Jesus, ele começou a se amar. Olha quanto ensinamento, não é? Nesse episódio desse encontro de Jesus com Bartimeu. Podemos passar para outro, Heraldo. Perguntou-lhe Jesus. Olha a pergunta. O que queres que eu te faça? Jesus também nos interroga sempre, né? No questionamento íntimo de nossa própria consciência. Quando nós fazemos alguma coisa errada,
Não tem como a consciência não nos cobrar, é essa cobrança interior nossa, né? Esse descobrimento das nossas imperfeições, essa pergunta de Jesus em nós, no nosso íntimo, é exatamente esse momento de nós nos conscientizarmos que precisamos de melhoria íntima. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Ora, se esse cego era um cego de nascença, pelo menos ali todos conheciam ele como cego desde que ele nasceu, né? O filho de Timeu. Ele pede que torne a ver. Olha que resposta maravilhosa. É a ressurreição do ser nesse momento, né? É momento de se despir das imperfeições, de consequências de causas anteriores e de causas presentes também. Mudança interior é o ter olhos de ver. Segundo Jesus, é começar a instruir-vos. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, Jesus diz nesse momento que ter olhos de ver é começar a instruir-se. Pode passar, por favor. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Respeitou Jesus o livre-arbítrio da criatura, porque ele estava cheio de fé, né? Fé, o que é fé, gente? Fé é confiança, é paciência, é resignação, é convicção de fatos que não se veem. Você tem fé, mas você nunca viu. É trabalho perseverante, fé é conquista de virtudes, raciocínio, compreensão. Por isso, a doutrina espírita chama fé raciocinada. É tudo isso. É trabalho de raciocínio, de compreensão. A tua fé te salvou. Será que Jesus está se referindo a ele ser cego físico? Jesus está se referindo que ele ficou cego da mendicância, sua mazela maior, porque a mendicância, ele viver pedindo esmolas, é resultado, é virtude da lei de ação e reação. E ele ficou livre naquele momento da sua maior limitação para a caminhada evolutiva espiritual. Essa foi a maior virtude dele. Ele conseguiu, pelos anos que ele passou ali, naquela situação de mendicância, que para ele doía muito mais do que ser cego, ele já conseguiu eliminar os efeitos da lei de ação e reação. Naquele momento, Jesus fala para ele, né? A tua fé te salvou. No livro Pelos Caminhos de Jesus, a Amélia Rodrigues, ela fala o seguinte: Bartimeu é o símbolo dos cegos espirituais em todos os tempos. Pede-se a Jesus a cura e recusa-se a saúde que ele oferece, porque a saúde que Jesus oferece é a saúde espiritual. O espírito sendo saudável, o corpo é saudável, né? O doente é o espírito. Então, quando a gente pede saúde a Jesus, ó Senhor, ó Jesus amado, me dê saúde. Saúde é do espírito, refletindo no corpo físico. Então, a gente pede saúde
pede cura a Jesus e recusa a saúde que ele oferece. Anela-se pela sua presença entre nós, né? Enquanto ele é repelido pela astúcia e ambição humana. Buscando a paz que ele representa, nos diz Amélia Rodrigues, os homens fomentam a guerra em que se consomem. Guerras fratricidas, guerras entre irmãos, né? São os mesmos cegos espirituais que tem Jesus, e porque sem fé não o buscam, ou quando ele chega, rejeitam. E ela diz que esta é a cegueira maior e pior, porque da alma rebelde, ingrata, insatisfeita. Pode passar o próximo. E imediatamente depois que Jesus disse para ele, a tua fé te curou, imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Postura renovada diante do mundo, largou a capa para trás, largou aquela vida de mendicância, ainda teve o lucro de ficar bom da visão e principalmente da mendicância. Seguir o roteiro dos ensinos de Jesus, cumprindo as leis divinas. Nós vamos, então, agora finalizar com uma mensagem de Emmanuel, que está no livro... Pode passar mais um? Pode passar, Heraldo. Que está no livro Caminho, Verdade e Vida, e se intitula O Cego de Jericó, para terminar as nossas reflexões da noite. O propósito deste cego honesto e humilde deveria ser o nosso, em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Pode passar. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do cego de Jericó. Porquanto não é preciso que compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta que lhe peçamos o dom de ver, com exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. E que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos, situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Basta peçamos a Deus o dom de ver tudo, de ver ao nosso redor, como diz Emmanuel, os fenômenos, as situações, as pessoas, olhar tudo com amor e justiça, para que a gente possa atingir, né, essa alegria imortal de ser que está caminhando a passos curtos, mas caminhando para a evolução maior. Muito obrigada, meus amigos, pela atenção de todos.